Vamos lá. Eu consegui fazer uma análise interessante sobre o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, para a gente chegar ao Conselho de Psicologia, o Conselho Federal, para a gente começar a falar sobre o Conselho do Estado do Serviço Social, nona região. Vamos falar sobre o Conselho de Psicologia. Há muitos anos atrás, eu lembro até hoje de psicóloga que me atendeu quando era criança. Saia, camiseta, blusa, né? Blusa, cabelo impecável. Que saudade. Não existia ideologia. O atendimento ele era focado no paciente. Qual era o segredo? O paciente falava, o paciente trazia, o paciente era ouvido, o paciente era escutado. Havia-se neutralidade, havia-se todas as coisas. Vamos lá, né? Atendimento psicológico na década de 90. Roupas e postura profissional. Para a gente marcar o nosso gol. Vamos lá. Beleza. Então, assim, vamos fazer uma análise aqui interessante, tá? Roupas de sobriedades e neutralidade. Nos anos 90, havia um consenso tácito, não escrito, mas amplamente seguido sobre a aparência dos psicólogos e psicólogas. Características comuns: roupas discretas, cores neutras, bege, azul, cinza, preto. Pouca ou nenhuma maquiagem chamativa, ausência de decotes, transparência ou roupas justas. Quase nenhuma tatuagem visível, era raro, não tinha, tá? Visual que não chamava atenção para o corpo. A lógica era simples. O foco deve ser, desculpa. O foco deve estar no paciente, não no terapeuta. A roupa funcionava como barreira simbólica de proteção. Postura profissional, contenção e distância ética. A postura clínica nos anos 90 era marcada por linguagem formal, pouca exposição da vida pessoal, distância emocional controlada, nada de quebra de padrão, nada de performatividade. Mesmo em abordagens mais humanistas havia empatia, mas não havia intimidade. O psicólogo não se colocava como personagem da sessão. Modelo clínico predominante. Embora existisse várias abordagens, havia algo em comum: centralidade no sofrimento psíquico, respeito ao tempo do paciente, sessões sem agenda ideológica, olha que interessante, neutralidade política e moral explícita, a ideia do agente de transformação social, conscientização e reeducação de valores não apareciam no set clínico. Ética profissional como era vivida.
O código de ética era interpretado de forma mais restritiva. Priorizava não influência, não indução, não exposição. A clínica era vista como espaço protegido, não como extensão do debate social. Olha que legal. O que mudou depois? A partir dos anos 2000, mais forte nos anos de 2010, mais fusão entre clínica, ativismo e identidade. Relaxamento do padrão visual. Valorização da autenticidade. Aí começam os problemas. Uso do corpo como linguagem simbólica. Discurso de quebra de hierarquia. Isso alterou profundamente a percepção de segurança do paciente, a confiança e os limites éticos, especialmente para pessoas com valores tradicionais, histórico religioso, sensibilidade moral. Por que isso afeta tanto alguns pacientes? Porque atendimento psicológico depende de previsibilidade, contenção, confiança, limites claros. Quando o profissional chama atenção para si, mistura papel clínico e agenda pessoal, relativiza a neutralidade, o paciente não se sente protegido. Síntese direta. Anos 90. Sobriedade, neutralidade e segurança. Hoje, com muitos casos, expressividade, militância e insegurança. Não é regra absoluta, mas a tendência é perceptível. Tá? Então, infelizmente, está acontecendo isso, né? Ativismo e preconceito contra evangélicos. E outro problema também hoje em dia, psicólogos com linha de pensamento progressista. O problema não é ser progressista, o ativismo dentro da clínica. Um psicólogo pode ser qualquer linha política, o limite ético é quando. A visão política entra no set clínico, os valores pessoais são usados como julgar o paciente. Crenças religiosas são tratadas como atraso, repressão, patologia, problema a ser desconstruído. A clínica não é espaço de reeducação ideológica. O preconceito contra evangélicos, como ele aparece. Na prática clínica, o preconceito raramente é explícito, ele surge de forma sutil. Ironia sobre fé ou igreja, associação automática entre religião e repressão, moral cristã e trauma, insistência em desconstruir valores, invalidade de escolhas morais do paciente, leitura política da espiritualidade, isso gera violência simbólica, mesmo sem xingamento. Por que isso ocorre mais em certos meios acadêmicos? Em muitos cursos de psicologia, a religião é apresentada quase sempre como mecanismo de controle, estrutura opressiva. Teoria crítica domina o currículo. Há pouco contato com psicologia da religião equilibrada. Pluralismo epidemiológico. Ética da neutralidade clínica. O estudante sai treinado a suspeitar da fé, não a compreender. O conflito com o código de ética. O código de ética do psicólogo é claro em pontos essenciais. Respeito à dignidade e diversidade de crença. Proibição de indução ideológica. Obrigação e não discriminação por religião. Compromisso com a autonomia do paciente, quando há militância, juízo moral, tentativa de corrigir valores. A violação ética, mesmo que bem intencionada. O impacto real do paciente evangélico. Para muitos pacientes evangélicos, a fé é fonte de identidade, sentido, autocontrole e estrutura moral. Quando esse é atacado, o vínculo terapêutico quebra. Surge desconfiança, sofrimento aumenta. A terapia só funciona onde há segurança moral. É importante, nem todo psicólogo progressista age assim. Isso precisa ser dito com honestidade. Há profissionais progressistas éticos. Há psicólogos respeitosos e técnicas sólidas. A clínica sabe separar pessoas, políticas, profissões. O problema é quando a militância se sobrepõe à técnica. Como o paciente pode se proteger prático? Alguns critérios objetivos para escolher psicólogo. Pergunta clara sobre respeito à fé. Limite de trabalho clínico. Observar se o profissional escuta sem julgar.
não tenta corrigir os valores, não prioriza o sofrimento, confiar o próprio desconforto. Se há constrangimento recorrente, algo está errado. Trocar de terapeuta não é fracasso, é autocuidado. Síntese honesta. Ativismo nas clínicas não é ético. Preconceito religioso não é ciência. Evangélicos não são problemas clínicos. Neutralidade não é omissão. É proteção do paciente. Então, há muitos anos atrás, as psicólogas não seguiam os modismos como hoje em dia a questão de divã, transformar seus testes terapêuticos em estúdios fotográficos ou estúdios de cinema, né? Era muito bom. Então, antigamente, há muitos anos atrás, era maravilhoso nesse sentido. O respeito, né, com o paciente era uma coisa muito visível, havia muito respeito, uma ética equilibrada e o paciente era o centro do atendimento e não a terapeuta. Postura, ética, respeito, roupa. E década de 90 até o século 20. Depois, infelizmente, começou a entrar esses modismos e estragou os atendimentos clínicos no Brasil. Mas é muito bom a gente tratar esse assunto por causa disso, né? O meu canal é justamente para isso. Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, progressismo e atendimentos clínicos, né? É um tema muito atual para a gente começar a falar sobre isso, né? Ativismo, LGBTQIA+, pautas identitárias, enfim, né? Entrou tudo isso aí. Fazer o quê, né?